Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de recuperação de geografia. Vamos abordar os assuntos que vai cair na prova, né, que foram os conteúdos mais importantes que nós estudamos no decorrer do ano, tá? Então, a gente começa falando sobre o primeiro conteúdo que a gente viu no comecinho do ano, que foi sobre o povo brasileiro, né? O que que diz aqui? Que as pessoas, elas são diferentes, né? E cada uma tem sua individualidade, elas se agrupam por determinadas características, né? No caso, a cor da pele, forma dos olhos, tipo de cabelo, né? Ou seja, características físicas e também aspectos culturais, né? E formam um grupo étnico. Etnia é, portanto, um grupo de pessoas homogêneas em suas características físicas e culturais. Hoje, através do estudo científico por meio da genética, parte da biologia que estuda os genes, né, formadores do homem, sabemos que não existe nenhuma etnia essencialmente pura. Com o passar dos tempos, né, as etnias foram cada vez mais se misturando. A mistura de povos, né, de tipos físicos e costumes diferentes dá-se o nome de miscigenação. Nossa gente, o povo brasileiro, formou-se principalmente da miscigenação de 3 grupos humanos. No caso, os indígenas, né, foram os primeiros habitantes, tá? Os brancos, né, a princípio o português colonizador, depois os imigrantes, né, de todo lugar do mundo, e os negros, né, originalmente trazidos da África para trabalhar como escravos, né, nas nossas lavouras. Então, o povo brasileiro, ele é riquíssimo na sua formação, né, é um povo mestiço, certo? Para os mestiços, né, são dados diferentes nomes, né? A gente tem aqui a mistura entre branco e índio, né? Nós vamos ter mameluco ou caboclo. A mistura entre branco e negro, né? Nós vamos ter o mulato. E a mistura entre negro e índio, nós vamos ter o cafuso, certo? Vendo agora sobre o trabalho no campo e na cidade, né? Primeiramente vamos entender o que é município, né? O município, ele é aquela região que ele tem uma área rural e uma área urbana, né? A área urbana, ela também é chamada de cidade, né? E a área rural a gente costuma chamar de campo. As pessoas que vivem na cidade, elas se dedicam geralmente às atividades comerciais e industriais. Já as pessoas que vivem no campo, elas se dedicam a atividades como agricultura, pecuária e extrativismo. A cidade, ela é a sede do município, né? E as atividades exercidas no campo e na cidade, elas dependem umas das outras, né? Então, no campo, por exemplo, é necessário o uso de instrumentos e máquinas, né? Que são produzidos, na maioria das vezes, na cidade. Já na cidade, né, os produtos que são usados na indústria, em sua maioria, são produzidos no campo. No caso, a gente está falando da matéria-prima, né? Como frutas, verduras, etc. Aqui embaixo a gente tem 2 imagens que representam, né, a área rural, né, o campo, e a área urbana, né, no caso, a cidade, certo? Falando agora da pecuária, né, que é uma atividade econômica que é exercida no campo, né, e que envolve a criação de animais, essa atividade, ela tem importante papel na economia brasileira, né, pois ela fornece matéria-prima para a produção de muitos produtos, né? Então, assim, cada espécie de animal criada fornece matéria-prima para ser consumida, né, ou transformada em novos produtos, como, por exemplo, a gente tem aqui os bois e as vacas, né, eles fornecem leite, carne e couro. Cavalos e éguas, eles fornecem transporte e couro. Jumentos, eles fornecem transporte. Bicho de seda, né, fornece fios para a fabricação de tecido de seda. Já os porcos, né, as porcas fornecem carne e couro. Os búfalos e búfalos, eles fornecem, né, carne, leite e couro, né, como também do mesmo jeito dos bois da vaca. As aves, elas fornecem carne, ovos e penas. As rãs fornecem carne. Os carneiros, né, e ovelhas, eles fornecem leite, lã e carne. Os bodes, eles fornecem leite, couro e carne. As abelhas fornecem mel, cera e própolis, né? E os peixes, eles fornecem óleo de peixe e fornecem a carne também, tá? A gente tem também os tipos de rebanho, né? Que muda o nome, né? Tem uma nomenclatura dependendo do tipo de criação que você tem. Por exemplo, se você cria bois e vacas, né? Você tem uma criação, rebanho bovino. Porcos e porcas, suínos. Carneiros e ovelhas, ovinos. Jumentos e jumentas, assininos. Búfalos e búfalas, bufalinos. Bodes e cabras, caprinos. E cavalos e éguas, equinos, certo? Agora vamos falar sobre os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, né? Os pontos cardeais, como a gente já estudou, eles significam pontos de orientação, né? E eles servem para nos indicar a direção. A gente tem 4 pontos cardeais, né? Que é norte, sul, leste e oeste.
certo? Para a gente poder determinar a localização de cada ponto cardial, né? Você precisa estender os braços, certo? A primeira orientação é que o seu braço direito, né, ele ficará voltado para o leste, né, que no caso é onde o sol nasce. Então, o lado leste é onde o sol nasce, certo? A sua frente vai ser o norte, né? As suas costas vão ser o sul. E o seu braço esquerdo, ele vai ser o oeste, né? Então, o sol, ele faz isso, né? Ele nasce do leste e se põe no oeste, certo? Então, toda vez que vocês veem essa imagem, vocês vão determinar que o lado onde está o sol é o leste, a frente é o norte, as costas o sul e o lado esquerdo é o oeste, certo? Nós temos agora os dois pontos, né, diferentes. Temos os colaterais e subcolaterais. Os pontos colaterais nós vamos ter o noroeste, né, que ele fica entre o norte e o oeste. Nós temos o nordeste, que fica entre o norte e o leste. Temos o sudoeste, que fica entre o sul e o oeste. E por último temos o sudeste, que fica entre o sul e o leste. Já os subcolaterais nós vamos ter nordeste, né? Que ele vai ficar entre o norte e o nordeste. Nordeste, que fica entre o nordeste e o leste, né? Sudeste, que fica entre o leste e o sudeste. Sudeste, fica entre o sul e o sudeste. Sudoeste, entre o sul e o sudoeste. Sudoeste, né? Que fica entre o oeste e o sudoeste. O noroeste, que fica entre o oeste e o noroeste, e o noroeste, que fica entre o norte e o noroeste, né? E assim nós temos todos os pontos subcolaterais. Indo agora para o tema de relevo do Brasil, que foi estudado mais recente, né? Vamos relembrar o que é relevo. Relevo, ele é o conjunto de saliência da superfície do solo de um determinado espaço geográfico, ou seja, né, as diferentes formas de superfície terrestre. O relevo brasileiro, ele é formado principalmente pelos seguintes tipos de variantes, né, que é planalto, planície, depressão, chapadas e serras. Então, aqui nós vamos encontrar todos os relevos que a gente pode encontrar no Brasil, né? Planície, depressão, chapadas, planaltos e serras. Nós temos 5 tipos de relevo, né, encontrados no Brasil. Já sobre os climas, né, a gente relembra que clima, ele é um conjunto de variações de tempo, né, de uma determinada localidade. Para a gente estabelecer o clima de um lugar, é necessário a gente analisar os fenômenos atmosféricos durante um determinado período, né? Verificando com que frequência eles ocorrem. A maior parte do Brasil, ele se situa na zona tropical, que é a região mais quente da Terra, né? Consequentemente, em nosso país predomina climas mais quentes, né? Então, nós temos os climas que ocorrem no Brasil: equatorial, tropical litorâneo, semiárido, que são climas bem quentes, né? Alguns mais quentes que os outros. E nós temos o subtropical, que já é um clima bem mais frio, né? Que se localiza ali na região sul do país, certo? E nós temos, né, por último, ao tema de vegetação, que a gente viu, né, agora um dos nossos últimos conteúdos, e relembrando que vegetação é um conjunto de espécies de plantas características de uma região, né? O mapa da vegetação indica os locais onde existem determinados tipos de plantas, né? O Brasil, por ter diversos tipos de clima, ele vai apresentar também uma grande diversidade, né, de paisagens vegetais. Então, a gente tem na nossa vasta vegetação brasileira, temos a Mata Atlântica, né, que ela se estende por todo o território brasileiro, por todo o litoral brasileiro, né, além de algumas áreas no interior. Ela foi muito devastada desde a sua descoberta. Nós temos o Cerrado, né, que predomina plantas rasteiras e arbustos com algumas árvores isoladas. Temos a Caatinga, né, que tem plantas de folhas grossas e espinhosas, né, e outras rasteiras com galhos secos, e ela é predominante ali no sertão brasileiro, né, no caso aqui na região que a gente mora, predomina muito o clima da Caatinga. E nós temos o mangue, né, que ele varia desde pequenas plantas até árvores de grande porte, né. Nesse local aparecem alguns crustáceos, como os caranguejos, né, e os guaiamuns, tá? Então, meus amores, esses foram os conteúdos, né, que vão cair na prova de recuperação de geografia. Então, estudem bastante, né, também deem uma olhada no livro, que no livro de vocês tem todo esse conteúdo. A gente está relembrando tudo que a gente estudou no decorrer do ano, certo? Então, é isso, meus amores, estudem bastante, que assim vocês se saem bem na prova, tá? Boa sorte, um beijo.